Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é a importância tanto das médias como dos pontos de liquidez. Por exemplo, aqui era uma região de 50%. E vocês sabem que eu entro nesses pivôs após essas zonas de Fibonacci. Porém, ele ainda não tinha capturado essa liquidez aqui de cima que eu tinha marcado. Ela estava aqui nesse momento. O mercado não tinha capturado a liquidez para ele poder andar. E também tinha essa média de 200 que estava servindo como suporte. Então, uma venda aqui teria que ser protegida muito rápida, não teria apagado, mas seria realmente arriscada pelo fato de ter ela como suporte e de não ter capturado esse ponto de liquidez que era o pico do volume profile do último pregão de sexta-feira. Então, por isso que não teve venda aqui. Agora que já capturou essa liquidez desse ponto e com a Fibonacci, eu estou livre para vender caso o mercado rompa esse candle, que aí vai ativar um pivô de baixa após capturar a liquidez na retração Fibonacci. E aqui é a minha venda. Olha, eu vou fazer uma venda. Ativou esse pivô de baixa aqui. Veio esse volume forte também chegando na VWAP. O índice continua nessa retração de 50% a 61,8% desse movimento de baixa. A cada topo rompido ele volta, não consegue dar continuidade. E agora eu vou pegar esse movimento de baixa. Os estrangeiros não necessariamente venderam nesse movimento, mas o fato deles terem desacelerado essa compra já fez eu ficar atento para poder entrar no meu gatilho de venda. Vou fazer uma parcial aqui nessa região de fundo. Olha só como as pessoas físicas estão comprando bastante e o estrangeiro está vendendo. Então isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente poder segurar o nosso trade. E aqui nesse fundo com certeza tem muitos lotes de compra e venda. Por isso que eu vou deixar minha parcial aqui embaixo, não deixei aqui em cima. Aqui também vai ter um ponto importante, que é essa zona de topo rompido. Parcial feita. Fiz uma parcial com 60% da minha entrada. Já vou proteger aqui em cima. Do meu ponto de entrada até aqui já deu os meus 300 pontos, que geralmente eu acabo saindo. Mas eu quero sair na FIBO desse movimento oposto, que é exatamente aqui, a FIBO de 50%, junto com esse topo rompido. Vou enforcar a minha ordem aqui no preço. Minha parcial está aqui abaixo, ele vai pegar. Ele pode até reverter tudo, mas aqui a minha meta já está mais do que batida. Está na região de compra e é isso aí. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é que no grupo eu passei essa região de FIBO antes, porém eu também passo a região de liquidez na análise pré-mercado, que no caso seria essa FIBO roxa. E aqui o mercado não tinha ainda capturado essa liquidez para a gente poder ter entrado. E aí eu mandei esse print mostrando esse vermelho é a zona de FIBO que a gente vende e o roxo é a zona de liquidez que a gente espera chegar nela para poder vender. Então a gente une liquidez com FIBO. E aí eu mandei aqui que foi justamente esse ponto aqui que eu usei para poder vender. FIBO mais pivô depois de bater na zona de liquidez. Então eu não tenho uma sala ao vivo que eu fico dando call, que é pegando na mão das pessoas e dando de mão beijada. Mas com as minhas aulas e essas informações, você sabe o que você vai fazer. E aí foi onde eu vendi, fiz parcial e saí na FIBO de 50%. Beleza que o preço ele andou mais, ele ao invés de parar na FIBO de 50%, ele parou aqui na de 61,8%, que conflui com a VWAP do dia anterior. Realmente era um ponto que o mercado poderia ir, mas aqui eu já estava satisfeito, até porque o mercado veio esticado. Se ele tivesse chegado capturando a liquidez a cada pernada, mas não, ele veio esticado e para mim já era o suficiente. E assim, tem gente que entrou comigo também, então não é nada inventado aqui. Pode ser difícil para quem me acompanha pelo YouTube, mas olhando as minhas aulas é possível entender o racional dessas minhas operações. Não é só eu que opero desse jeito, o pessoal aqui entrou também e a gente sai na FIBO oposta desse movimento. Inclusive aqui está dando compra de novo, pivô de alta na região de compra, porém eu não estou com vontade de entrar porque o estrangeiro não está muito forte agora. E olha como que foi forte aqui essa volta. Esse trade aqui existiu, porém a taxa de acerto dele é menor. Eu não costumo entrar, mas ele existe. E aí a gente marca de novo a FIBO oposta, que é desse fundo até esse topo.
Essa aqui é a região de Fibo, entre 61 a 50. Acredito que ele vai bater aqui na VWAP e voltar, que é um ponto muito importante. Olha só, aqui vai dar venda de novo. Estrangeiro não está comigo, então eu também não vendi. Mas o mercado aqui bateu na região de 61,8% junto com a VWAP. Isso aqui era o pico do volume profile. Talvez até caberia uma venda por ter tantas coisas pedindo para eu vender. Aqui, como é uma segunda-feira, eu queria ficar com esse valor aqui positivo e não devolver, para poder deixar a semana mais livre. Não sei se vocês perceberam, mas enquanto eu estava explicando, que eu percebi que aqui era o pico do volume profile. Se eu tivesse visto isso antes, acredito que eu teria entrado. É que eu fico respondendo no grupo, fico respondendo no Instagram e às vezes isso tira minha atenção. Mas aqui com certeza eu teria vendido. Eu acredito que até algumas pessoas do meu grupo vendeu. Eu vou até perguntar aqui para eles, para vocês verem que eu não estou mentindo. Eu perguntei se alguém vendeu aqui, que era realmente o ponto que a gente vende, e o pessoal realmente vendeu. Então, teve sim um trade aqui nesses pontos. O mercado continua segurando na FIBO de 50%, mas aqui o mercado já pagou 250 pontos. Aqui nessa venda já segurou 2 vezes na FIBO de 50%. Então aqui a gente já protege no 0 a 0 ou até mesmo faz parcial. Aqui novamente o mercado deixou esse pivô de alta nessa retração de 50%. Porém, como está muito no meio do mercado e o estrangeiro e pessoas físicas estão meio de lado, eu prefiro não entrar aqui. Aqui eu já bati minha meta, só estou observando o mercado mesmo. Aqui a gente tem o 61,8% daquela primeira FIBO do dia. Já vou mandar lá para o pessoal da mentoria que aqui é o primeiro alvo desse pivô e o 61,8%, então ali pode ter um repique no preço. Essa linha verde continua sendo 50% de todo esse movimento aqui de baixa, onde o mercado não consegue passar desses 50%. O estrangeiro aqui começou a vender também, puxou o mercado para baixo. Pessoas físicas começaram a comprar e o mercado continua caindo. O mercado aqui respeitou novamente essa FIBO de 61,8%. Como hoje o mercado está lateral, os movimentos estão bem laterais, a gente procura operar de uma extremidade para o meio. Igual aqui, dessa extremidade para o meio. Aqui novamente deu um pivô de alta no 61,8% desse movimento de alta. Então aqui teve mais um gatilho de compra. Então como está lateralizado, eu não gosto de operar muito no meio. Por exemplo, aqui também deu um gatilho de compra. Pivô de alta na região de 50%, mas aqui eu não gosto muito de entrar. Então aqui a gente teve mais um gatilho de compra baseado no FIBO mais pivô. Então como aqui não pegou a liquidez do fundo, eu não entrei. Eu gosto que o mercado pega a liquidez da região de fundo ou topo e arma o pivô de baixa junto com a FIBO. Então vou até colocar a FIBO aqui para vocês, ó, topo, fundo, retração Fibonacci e o mercado aqui parou na região de 61. Então eu já vou finalizar o meu dia. O pessoal da mentoria pegou bastante operações aqui nesse tempo, nesse range. E uma próxima oportunidade seria só no rompimento desse topo aqui, porque o mercado está fazendo esse padrão de alargamento, onde ele rompe topo e volta, rompe fundo e volta. Então aqui até ter uma nova entrada vai demorar, já vai chegar na hora de almoço. Se a gente olhar aqui para as médias, estão bem laterais, então realmente é do fundo até o meio ou até o topo, ou do topo até o fundo. Então até chegar em uma extremidade já vai ter passado o meu horário operacional e eu não vou fazer mais nenhuma operação hoje. Eu já estava fora do mercado, mas como essa operação foi cantada antes, eu não resisti, porque foi tão perfeita que eu tive que voltar a gravar e mostrar aqui para vocês. O mercado ele bateu no 61,8%, sabe esse 61,8% que eu mandei aqui no grupo? Ele chegou esticado aqui, nessa região do 61,8%. Tinha a região de liquidez também, que eu havia marcado, e eu tive que clicar. Não tem como não entrar numa operação perfeita dessa, onde ele captura essa liquidez aqui desse topo e desse topo, junto com 61,8% e mercado esticado. Estou de mão cheia, nem penso em fazer parcial por enquanto. Eu tinha marcado essa região com liquidez 61 quando estava aqui, né? O preço não conseguiu romper daqui e voltou, mas essa segunda vez que ele tocou aqui foi até melhor, porque ele estava esticado, o preço estava bem sobrecomprado, e vem nesse ponto de liquidez que pode ser trazido para cá também, a mesma coisa, e fez esse mini pivô de baixa ali, que é um pivô oculto, né? Onde o mercado tem essa máxima,
vem aqui para baixo, retrai e arma esse pivô de baixo. Aqui esse trade tem como primeiro alvo o 38%, que é aqui. Eu coloquei meu stop acima do ponto de liquidez que tinha aqui nesse preço dos 117 mil. O mercado fez essa volta para capturar o stop de quem deixa o stop aqui em cima e pegar essa liquidez de quem está comprando aqui. Então aqui era um ponto de liquidez também. O meu stop estava aqui em cima e aí o mercado veio capturar a liquidez e agora está dando continuidade a esse movimento. O BS Bradesco está vendendo agora e esse indicador eu consigo ver o resumo de tudo isso. Não estão com uma venda muito forte, mas dá para ver essa inclinação do estrangeiro vendendo e as pessoas físicas comprando. E aqui, por enquanto, eu vou sair no 61,8% desse movimento de alta. Aqui, usando a projeção Fibonacci, também dá para fazer esse espelhamento aqui para baixo, para a gente procurar alvos. E aqui a gente tem um alvo de 61,8%, junto com a retração de 61,8% também. Vou fazer uma parcial na VWAP também, porque também está na região de 50%, e essa VWAP é importante. E vou deixar o resto aqui para essa região de 61,8%. Mercado nesse horário de almoço, ele é um pouco mais lento, mas está indo a favor. Como eu falei para vocês, a minha parcial é aqui na VWAP. Aqui tem os 50%, 61,8% da retração dessa FIBO aqui completa. E aqui agora é só esperar, não tem o que fazer. Vou proteger no 0 a 0 porque o mercado já fez esse pivô a favor. Se ele romper essa estrutura aqui, ele já pode até fazer uma alta, então eu preciso proteger no 0 a 0. Aqui eu vou enforcar no... Aqui eu saí com 200 pontos porque o preço já estava com muito pouco volume aqui nesse horário, então ele até pode ir, porém já está no meu horário que eu paro de operar. Está muito fraquinho e aqui eu já não tenho interesse. Estou com um valor bem expressivo financeiramente e para mim já é o suficiente para poder sair com esses 200 pontos. Já estava bem embolado aqui nas médias, o mercado está bem lateral. E olha só o que aconteceu e o porquê eu não gosto de operar nesse período da tarde, nesse horário de almoço. Porque o mercado é muito lento, com volume muito baixo e é muito mais difícil de interpretar o que é uma pernada de retração do que uma de impulsão. Porque aqui ele vem fraco, aí parece que ele vai perder força e vai reverter forte, mas ele continua nessa lentidão. E aqui foi onde eu saí, e aqui era onde eu justamente marquei para ter saído, que era nesse 61,8%, onde o preço acabou sendo bastante negociado aqui nessa região, como a gente consegue ver nesse passado do gráfico. Mas é por isso que eu não gosto de ficar operando nesse período da tarde, nesse horário de almoço. Mas consegui sair bastante positivo. Teve muitas operações, só essa aqui teve algum calorzinho. Mas quem não entrou aqui poderia ter entrado aqui também. Tivemos esses gatilhos de venda aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o racional de cada operação. E se você quiser aprender a operar exatamente do jeito que eu opero, entrar nesse grupo que eu tenho os meus alunos, para a gente entrar exatamente no mesmo ponto e você poder aprender tudo isso, esse aqui é o meu treinamento de especialização Fibonacci, onde eu passo todos esses conteúdos para vocês se alinharem junto comigo. Todos os links estão aqui na descrição, principalmente desse indicador que eu estou usando. E é isso aí, valeu e até mais.